Opa galera, beleza? Hoje a gente vai falar aí sobre circuitos condutores, tá? Então vamos começar aí a falar sobre um circuito em tensão alternada com indutor. A gente já sabe aí que em circuito com corrente contínua, o indutor ele funciona como um curto-circuito, e na corrente alternada a gente vai ver como que o indutor se comporta e como se comporta a grandeza tensão e a grandeza corrente. Basicamente aqui a gente tem um circuito, ó, onde a gente tem uma fonte de tensão alternada e a gente tem um indutor, tá? A gente já sabe que um indutor nada mais é que um fio enrolado, então eu pego um fio, enrolo e eu causo esse indutor. Esse indutor a gente viu que ele é um cara que ele não gosta quando ocorre variação de corrente nele, ou seja, toda vez que a corrente varia, ele tende a se opor à variação, então ele tende a querer sempre que a corrente continue no mesmo valor. Então por isso que ele tem um negócio que é chamado de reatância, tá, indutiva, que se opõe à variação da passagem de corrente alternada. Beleza? Então esse cara funciona da seguinte forma: nada mais é um indutor, nada mais é que fio enrolado, ou seja, eu enrolo um fio e eu formo um indutor, onde ele consegue armazenar energia em forma aí de fluxo magnético. Ou seja, a corrente, como ela é alternada, uma hora ela está nesse sentido, uma hora ela está nesse sentido, ela fica variando o tempo inteiro. A gente já viu isso, que é a nossa frequência, né, que varia 60 vezes por segundo. E aí, automaticamente, quando começa a passar uma corrente, o indutor não tem corrente nenhuma, quando eu ligo esse circuito e começa a surgir uma corrente, ou seja, o indutor não tinha corrente, começou a passar corrente, ou seja, houve variação no circuito. O que o indutor vai fazer? Ele vai tentar segurar a corrente para que a corrente não passe por ele. Então ele estava com zero e eu vou variar a corrente dele. E ele não vai querer que essa corrente varia. Ou seja, basicamente é como se esse indutor ele criasse uma fonte, uma polaridade positivo e negativo aqui, tá? Onde ele criasse uma polaridade positivo e negativa assim, e ele mandasse uma corrente contrária, tentando segurar essa corrente. Por quê? Porque ele não quer que essa corrente chegue aqui. Ele não quer que a corrente varie no indutor. Então ele manda uma corrente contrária tentando segurar o indutor, certo? Então a gente analisando aqui num plano cartesiano, analisando aí basicamente a nossa senoide, a gente vai ver o seguinte, que quando a tensão ela vai de zero para um valor, certo? Ou seja, quando a tensão está nesse valor aqui, o que acontece? O indutor ainda permanece com a corrente zero, certo? Ou seja, o indutor permanece com a corrente zero, porque ele está tentando segurar a corrente. Com o tempo, a corrente do indutor começa a subir, ou seja, começa a variar. Vai chegar num ponto que é mais ou menos nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui de 90 graus, que é aqui, onde a tensão zera no circuito, né, a tensão do indutor, que está no indutor, vai zerar, é onde eu tenho uma corrente máxima no meu indutor, certo? E aí, como a corrente começa a crescer no sentido contrário, o indutor começa a cair a corrente, até a corrente for nula. Quando a corrente é nula no indutor, a tensão é máxima e a tensão começa a cair, certo? E ele começa a descer. Ou seja, se a gente for analisar isso de forma mais simples, a gente vai ver que sempre a corrente ela está atrasada 90 graus em relação à tensão. Então, o indutor, acontece isso. No indutor, sempre a corrente vai atrasar 90 graus em relação à tensão do indutor. Ou seja, o indutor, quando a corrente começa, o indutor está em zero. Então, a corrente fica tentando acompanhar a tensão. Só que como o indutor não gosta dessa variação, ele fica tentando segurar a corrente. E a corrente vai estar sempre atrasada em 90 graus em um circuito onde eu tenha somente um indutor, certo? A gente fazendo essa análise aqui, que a gente chama desse diagrama fasorial, tá? A gente vai ver que a corrente, tá? A tensão da fonte e a tensão do indutor, tá em 90 graus defasado em relação à corrente. Se eu for analisar esse giro nesse sentido, você vai ver que sempre vai ter essa defasagem de 90 graus. Olhando aqui, para ver se
dá para entender melhor, a gente representa aqui a senoide e a gente representa aqui como se fosse uma flecha. Então você vai ver aqui que nesse ponto a tensão está aqui máxima, então eu estou representando a tensão como essa flecha máxima aqui, ó, certo? E a corrente aqui nesse ponto aqui, ó, que é o mesmo ponto que eu estou analisando, que é esse ponto aqui, a corrente ela está em 0 graus, tá? Lembrando que é esse eixo aqui que representa, tá, a tensão e a corrente, que é o eixo do seno. Então, se você analisar, a corrente ela está em 0 graus e a tensão já está máxima, ou seja, a gente tem 90 graus de defasagem. Se eu for analisar outro ponto, por exemplo, se eu for analisar esse ponto aqui, ó, de 90 graus, analisar esse ponto, você vai ver que nesse ponto a tensão é 0, tá? Então, se a gente for analisar essa flechinha girando para cá, ó, rodando, que é exatamente isso que vai acontecer aqui, ó, certo? Você vai ver que esse cara vai começar a descer e essa flechinha vai começar a andar para cá. Então, se eu for analisar exatamente esse ponto, você vai ver que a tensão vai estar exatamente aqui em 0, certo? A tensão VL. E a corrente, ela vai estar máxima aqui, ó. Então, a corrente vai estar exatamente aqui, ó. Então, se você for analisar, a gente tem também 90 graus de defasagem. Então, em todo o tempo, em toda essa volta, eu vou ter sempre 90 graus de defasagem entre a tensão e a corrente no indutor. Então, basicamente, é isso que acontece no indutor. Em um circuito só com resistência, a gente viu que eles estão sempre em fase. Mas como o indutor ele não gosta de variação e ele se opõe à variação de corrente, ele tenta sempre atrasar a corrente. Então, a corrente está sempre atrasada em 90 graus o indutor. Beleza?